Era uma vez na contanidade, o mundo das contas. Era uma vez, era um mês, eram 2, eram 3, eram 6 meses. Era uma vez. E as contas estavam todas vivendo tranquilas e felizes. Haviam as brancas, as pretas, as amarelas e as vermelhas. Viviam em bacias. Algumas bacias tinham mais brancas do que pretas, vermelhas ou amarelas. Noutras, mais pretas que brancas, amarelas e vermelhas. Nas amarelas e vermelhas, isso também acontecia. Algumas bacias, as cores já estavam quase que na mesma quantidade e surgiram novas cores, que não dava para dizer qual cor era a predominante. E por isso essas contas eram chamadas de caramelo. Mas as bacias mantinham o domínio do lugar onde viviam, lutando por vezes para impedir que o povo da outra bacia dominasse o seu espaço. Também existiam os que tentavam tomar à força a bacia dos outros, ou mesmo disfarçadamente, usando de subterfúgios, faziam o povo acreditar que era dono da sua própria bacia. Mas, na verdade, seguia todos os mandos e desmandos da bacia dominadora. Mas todos viviam felizes, tendo mais liberdade ou menos, tendo mais dinheiro ou menos. Todos eram felizes a seu modo. Os anos iam passando e todos continuavam pensando somente em não se preocupar, fazer selfies, beber, trocar mensagens de humor e acreditar que estava perfeito do jeito como estava. Quando uma notícia foi divulgada. E aí tudo começou. Era uma vez um mundo novo. No primeiro momento, parecia acontecer nas bacias mais distantes e que não chegaria na própria bacia. E todos continuaram vivendo da mesma forma, sem se preocupar com a novidade. As notícias continuavam a ser divulgadas. E já se falava que o problema estava nas bacias mais próximas. Quando as bacias atingidas eram de contas conhecidas, a história começou a mudar. O maior susto foi quando as notícias foram sobre os
italicontas estavam no caos. Em caos e em um perigo de extermínio era possível. Gente, foi aí que na bacia, onde as contas caramelo eram na mesma proporção das brancas, que começaram a ouvir os noticiários. Quando a primeira morte aconteceu, o assunto mais comum entre todos era sobre o perigo chegando. O ponto de interrogação fazia parte de quase toda a frase dita por todos. O que será que vai acontecer? O que fazer para não acontecer conosco? Ou o que não fazer? Como é possível isso acontecer? Quanto tempo vai durar? Onde isso vai parar? Ninguém tinha as respostas. Ninguém. Ninguém sabia nada sobre o vírus. Só existiam os relatos de como estava acontecendo nas outras bacias. O medo tomou conta e a contaminidade se uniu. Não importava qual a bacia a que se pertencia. Precisou acontecer um medo para que a palavra guerra tivesse uma nova conotação entre as bacias. O inimigo era comum a todos. Era invisível aos olhos e totalmente desconhecido. A contaminidade precisou sofrer para se unir. As redes sociais mudaram nos primeiros meses. Eram poucas as mensagens de bom dia, raras as mensagens que levavam ao riso. Não aconteciam as provocações entre torcedores de times adversários. As poucas mensagens que chegavam produziam poucos avisos sonoros. A mudança no comportamento de todos já era notável no silêncio do celular, no silêncio das ruas, sem os carros passando, as casas silentes, sem reunirem contas para juntas beberem. Ruas de comércio mudas, sem o som das contas ou das músicas nas lojas. O perigo era algo novo. Depois das primeiras mortes em outras bacias, os cuidadores da saúde, os medicontas, descobriram que o perigo era uma conta cheia de proeminências. Parecia uma bola de golfe cheia de cravos da Índia espetados. E por isso foi chamado de coroa. Mas como as coroas entravam no corpo das contas?
As coroas se multiplicavam no corpo e isso era terrível, porque algumas contas não suportavam e perdiam a batalha pela vida. As coroas passavam de conta para outra numa velocidade extremamente rápida. Cada bacia ia se organizando para se defender, considerando o que de bom as outras bacias haviam feito. E decidiram que o melhor era as contas não se aproximarem umas das outras. Cada conta ficava em casa, com a sua família. As crianças pararam de ir à escola. Trabalhos que colocavam as pessoas em contato umas com as outras e que não eram essenciais foram fechados. Quem podia realizar o seu trabalho em casa, assim o fazia. Somente saíam para trabalhar as contas de empresas de alimentação, saúde, policiamento, administração do grupo, coleta de lixo, transporte e mais alguns setores específicos. A rotina das contas mudou por completo. As famílias permaneciam todas em casa durante o dia e a noite. As crianças recebiam as aulas de uma forma diferente. E os pais precisavam ajudar na nova forma de estudos. Maridos e esposas que antes só ficavam juntos por 2 a 3 horas por dia, agora permaneciam o dia todo lado a lado. O tempo passou. Foi passando. O medo passou a dar espaço para pensar sobre a própria vida. O que tenho feito? Como tenho vivido? E principalmente, como será o futuro? Aos poucos, as redes sociais voltaram à ativa, mas principalmente envolvendo o tema sobre manter ou não a estratégia do isolamento. O calor das discussões políticas voltou num ritmo intenso, criando atritos significativos. A população, antes unida em torno de uma guerra, voltou a se dividir. Para cada mensagem a favor do isolamento, chegava uma contra. Enquanto alguns medicontas defendiam uma ação preventiva, outros combatiam a mesma ação. As contas não envolvidas na política não sabiam em quem confiar. Os aniversários eram comemorados por
por chamada de vídeo de grupo ou marcavam a hora para todos passarem de carro em frente à casa do aniversariante, buzinando, entregando presente e recebendo um pedaço de bolo. Tudo era feito sem ninguém descer do carro. Os donos da festa iam até a janela do veículo e assim faziam. Brincadeiras voltaram a ser feitas nas redes sociais. Os temas de humor tratavam do aumento de peso que a grande maioria estava constatando, ou das brigas de casais que passaram a acontecer em muitos lares. Como não era possível acontecerem os eventos culturais, as lives artísticas passaram a ser diárias e com muitas opções. E vários museus abriram as portas virtuais. Na cidade Cravicontas, o governo municipal promoveu um concurso para estimular as artes, tendo como tema o momento atual da contabilidade. Uma importante iniciativa para que os artistas pudessem se manter na ativa enquanto pensavam a respeito da situação. Sei que todos estão querendo saber sobre o final desta história, mas isso só vou contar no próximo conto, quando tudo tiver terminado. Grata por mim, por todos, Estela Maria Pellegrini.